o autor falou assim, ó, tem que falar real pro Yaya. Eu liguei para ele, conversei com ele, falei a realidade do Rio de Janeiro, a realidade do Brasil, a realidade do calendário ridículo que é o calendário do futebol brasileiro. Então o Yaya não vem. Não, mas tem o outro lado também. Qual é a realidade? Yaya, é o seguinte, cara, o Botafogo passa por um momento financeiro terrível. Mas é um clube de história gloriosa, de uma torcida apaixonada, que vai te abraçar. Ser jogador do Botafogo é uma honra que poucos podem te contar no mundo, mas quem passou por isso não esquece. Conversa com o Louco, conversa com o Sidorf, conversa com o Paulo César Caju, conversa com o Jairzinho, com o Túlio. O Rio de Janeiro passa por muitos problemas. Muitos. Nós temos governantes que foram presos, nossa água está podre. Você tem bala perdida, mas é uma cidade maravilhosa. Se o Yaya Touré linda como nenhuma outra no planeta. Deu uma navegada 5 minutos no G1, ele desiste na hora. Calma, pula a parte da bala perdida para não assustar. O futebol brasileiro, Yaya, tem vários problemas, mas, cara, você vai se divertir pra caramba. E vou te contar um negócio. É o Botafogo, Yaya Touré. Pronto, o cara tem que vir. Beleza. Até a água com barro você pode falar, mas a bala perdida, pula a bala perdida, senão... Não, mas é um fato. É um fato, né? Ou você vai falar pra ele, Yaya, vem aqui que você pode andar com um relógio de ouro na rua. Não tem que falar a verdade pro cara, né? Tem que falar a verdade. Fernando Saraiva, beleza, meu velho? Ô, que cartão de visita, hein? Beleza, rapaz. Obrigado pelo convite, Rizek. A conversa do Autuori com o Yaya não teve todos esses detalhes, certamente. E eu vou lembrar que o Yaya é da Costa do Marfim, teve uma infância muito, muito pobre. Ele é o segundo filho de 9 irmãos. Então, assim, ele, sem comparações, mas ele está acostumado às dificuldades, apesar em que pese o fato de morar na Europa já há muitos anos. Ele é o segundo mais velho. Segundo mais velho. Ele é o Iazão. Ele é o Iazão. E o Yayazinho é o último, né? Aí é o seguinte, vamos lá. O que eu tenho? Rizek, as notícias, o tempo vai passando, elas vão mudando, né? Então, a última que eu tenho é o seguinte. Estaria combinado uma reunião presencial entre o Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, um homem ainda fortíssimo. Quem manda no clube, né? Resumindo, o cara que manda no clube. Em Paris, não é? E aí, só que as partes entenderam que não havia necessidade de um encontro presencial. O Montenegro chegou hoje de viagem, estava em Singapura, voou a madrugada inteira, 14 horas. Chegou às 6h30 da manhã, pegou o telefone 2h30 e ligou para o Yaya Touré. Botafogo não trata só com os representantes, trata com o jogador. Então, a conversa foi do Montenegro com o Yaya Touré. Eu vou até dizer aqui, na verdade, uma conversa telefônica, né? O Montenegro autorizou que eu lesse as aspas aqui. Tivemos a reunião. Ele deve vir e está muito animado. Deve vir. Ele pediu até amanhã à tarde, pois está conversando com a mulher, Ginebra, ela se chama Ginebra, eles têm 3 filhos. Então, estão conversando sobre a mudança de vida e ele quer entender melhor a questão dos impostos no Brasil. Mas ele disse que o papo com Paulo Autuori e a movimentação da torcida pedindo a contratação dele o emocionaram e o convenceram. Esse convenceram pode ser um ato falho aí e tal, mas é isso. Aí eu perguntei, você acha que a resposta sai amanhã ou pode demorar mais? Ele falou o seguinte, acho que sai amanhã no fim da tarde. Ele já está pensando há algum tempo. Não tem como virar novela. Ou vem ou não vem. Então, assim, depois eu conversei um pouco mais. O que a gente entende disso? Ele já está com contrato há alguns dias. A gente até brincou aqui e tal. O Yaya Touré, ele jogou na Espanha, jogou na Inglaterra. Ele tem passaporte britânico. Antes do Brexit, quem morasse lá 5 anos e tal, ganhava o passaporte, tinha direito ao passaporte britânico. Ele mora em Londres, não tem problema financeiro, a gente imagina, né? Tá com a vida bem resolvida, Rizek? Está com a vida bem resolvida. A gente imagina. Então, assim, o que faz o cara querer largar essa vida de conforto? Ele está sem clube. Ficar com a família, curtir a família, o que faz? O desafio. Achar a ideia legal. Pô, quero jogar, quero curtir isso e tal. Não está claro para mim ainda se ele virá. Como o Sidorf. Sim, exatamente. Tem um exemplo próximo. Então, assim, não ficou claro para mim só se a ideia dele se fechar é ele vir com a família ou a família fica lá. Mas conversar com a família, eu entendo que talvez venha a família. Mas, assim, Rizek, não é aventura. Se o cara vier com a família para cá, olha a mudança, Rizek. Estudam lá na Inglaterra e tal, e vem para o Brasil. Então, assim, eu acho isso tudo muito bacana. Um outro ponto, antes até de, se me permite, só continuar um pouquinho, é a questão salarial. Porque a gente
Cabe lê no bolso do muita Botafogo e coisa. a Touré nesse momento? Eu acho assim, a gente lê muita coisa, ouve muita coisa. Então é importante a gente sempre apurar corretamente. Primeiro ponto, não há ajuda financeira do Felipe Neto, que é um youtuber, né, um digital influencer, não há ajuda financeira do Marcelo Adnet, ator, comediante. O salário que o Botafogo oferece para ele, segundo o que eu apurei, está dentro do teto. É a mesma proposta que foi feita para o Honda, com aditivos. Eu não estou autorizado a revelar o valor do salário, mas é um salário que, para o futebol brasileiro, para os grandes clubes de futebol brasileiro, é um salário mediano. Tem muito jogador mediano ganhando mais do que isso. Ah, mas o Botafogo... Ok, mas... Outra coisa. Tudo bem, você não pode falar, mas eu posso te apertar um pouquinho. Claro. O teto do Botafogo é 150 mil, certo? Tem, alguns jogadores ganhavam um pouco mais do que isso. E eu te falo. Quem ganha mais hoje do que sim. isso? O Gatito Fernandes. A proposta do Honda e do Yaya, salarialmente, é perto do que ganha, é um pouco a mais do que ganha o Gatito. E o que aconteceu, Mas Rizek? o valor para o Yaya é muito mais do que esse teto de 150 mil? Não, é perto. E é o seguinte, o que aconteceu? Então, assim, para deixar bem claro, fazendo a conversão para dólar ou para euro, esse é um tipo de salário que, para um cara da carreira Ele ganha do por Yaya semana. Touré... Ele ganhava por semana. Oi? Ele ganhava por semana no City, no auge. Ia chutar até mais que ele ganhava por semana. Então, assim, não seria o dinheiro a trazer o Yaya Touré. Ganhava até um pouco mais mesmo, tem razão. Não seria o dinheiro. Não, por isso que eu falei isso. Né? Digamos aí, vou arredondar, 200 mil reais por mês. É um salário que pode não comover o Cereto, o Lédio Carmona. Poxa, eu começo a chorar aqui, não fala assim, não. Para um jogador de futebol do tamanho do Yaya Touré, é irrelevante. Ele não viria pelo dinheiro, certo? Sim. Então, por isso que eu fiz aquela... Né, morei longe e tal. Aí é o seguinte, vamos lá. Diego Souza saiu do Botafogo. Salário parecido. João Paulo era um que ganhava um salário parecido. O Joel Carli será negociado. O Botafogo tiver uma proposta... Será negociado? Será. O Botafogo quer negociá-lo. Precisa ver se vai chegar uma proposta. Jogador de 30 e tantos anos. Aí eu vou dizer uma que tem um salário perto disso. Aí eu vou dizer uma aqui que ninguém falou ainda, exclusivo e tal. O Cícero deve sair. Então, o Botafogo, de alguma forma, vai fazendo essa composição equilibrando. Ah, mas vai pagar o salário, porque no ano passado atrasou o salário. É uma outra discussão. O que eu estou querendo dizer, não tem procuração para defender o Botafogo. O que eu estou querendo dizer é que, na minha apuração, eu senti assim, pés no chão. Os caras não estão fazendo loucuras. Talvez dentro do orçamento do Botafogo o Seedorf seja foi uma mais loucura, do que... né? Hoje a gente sabe que 20 milhões em 2 anos. O Seedorf, infelizmente, na parte financeira, na parte esportiva foi maravilhoso. Espetacular. Mas na parte financeira o Botafogo não estava preparado para ter aquele compromisso com o Seedorf e muito do buraco em que se encontra hoje o Botafogo foi por causa daquela aventura mal feita do ponto de vista financeiro. A diferença desse ano, e é claro que o Honda é menor do que o Seedorf, mas a diferença desse ano é que as contratações do Honda e do Yaya Touré, caso se confirmem, são por valores que cabem nesse momento dentro daquilo que o Botafogo consegue pagar. Aí, exatamente isso, Zé. Se vai conseguir pagar, porque a gente lembra no passado, teve muita dificuldade, teve muito problema. Ontem a gente acompanhou as projeções do Botafogo com metas de resultado e tal, blá, 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 blá. Não dá para a gente ter um número preciso, objetivo e tal, mas a bilheteria vai aumentar, a venda de camisa vai aumentar. Só para dar uma informação, quando o Honda chegou, a empresa que fornece material esportivo fez 30 mil camisas, ao preço aproximado de R$300. Ah, mas não vai vender as 30 mil camisas. 9 milhões se vender 30 mil camisas, um exemplo. Ah, não vai vender e tal. A bilheteria vai aumentar naturalmente. Não dá para a gente saber o quanto. Trezentinho, uma camisa do Honda. Você me dá de presente? Meu aniversário é em maio. Claro que sim, Uma claro que camisa sim. do Honda? Não só uma camisa do Honda, o que você quiser. Em maio é seu aniversário? Porque trezentinho tá ruim para mim. Você me dá essa Não, fica tranquilo. Muito obrigado. A camisa do Honda eu garanto para você que vou Muito trazer. agradecido. Aí, Rizek, mais algumas informações assim, interessantes. A confiança é tão grande que o Botafogo já meio que imagina a logística para o Yaya Touré chegar. A ideia é, se ele der o ok amanhã, a ideia é deixar passar o carnaval, ele tem o tempo para arrumar as coisas, viaja na sexta-feira para o Rio de Janeiro e vai ser apresentado no sábado, há tempo ainda de ver o desfile das campeãs, né, no Sambódromo. Então, no sábado ele seria apresentado, mesmo formato do Honda. Então, esse é o plano ideal do Botafogo, entendeu? Só que falta o principal, que é o sim, né? Mas assim, a confiança é muito grande. O Yaya Touré, que a gente falou assim,
ele conhece o Brasil. Ele jogou a Copa do Mundo, Fortaleza, Recife, Brasília. E Zé, que a gente já esteve junto na África do Sul, na Polônia. Tem alguns países... Quando a gente vai, primeiro que a gente pesquisa, né, o país, né? Para onde é que eu vou, tal. E tem alguns países que você visita que você gosta, né? Pô, um dia seria bacana voltar àquele país. O Yaya Touré gostou do Brasil. E pela informação que eu tenho, ele já deu uma estudada na história do Botafogo e tal. Esses caras, Rizek, eles são muito profissionais. A gente está falando de um cara que está na Europa há 10 anos jogando em alto nível. Então, assim, é um cara de um nível intelectual também privilegiado. Outra coisa, você vai lembrar, o City foi campeão 11, 12 e foi campeão 13, 14 seguido. E eu estava em Londres 13, 14. Então, eu vi o Yaya Touré jogar ali todo dia. Minha mulher brigava comigo, que queria passear em Londres. E falava, meu, cidade... E o senhor vendo o Yaya Touré futebol certo, tá certo. Ele não foi um dos jogadores do City, ele foi o jogador do City. Ele era o principal jogador do time. Ele era o isso craque mesmo. do time. É isso mesmo. Aí, só mais uma parte. Aí você vai dizer... Ele mas tinha vai a chegar- música dos irmãos Gallagher, não tinha? Não. Tinha uma música Do dos Oasis. irmãos, dos irmãos Gallagher, do Oasis, que são torcedores do City. E aqui vai ter música do Zeca Pagodinho, meu velho. Sim, e do Vando. Que não deve em nada, aliás, é muito mais legal que o Oasis. Ele do Zeca jogou, Pagodinho. ele jogou 8 temporadas. Ninguém é Oasis perto de ele Zeca é muito Pagodinho. ídolo lá. né? Ele é muito ídolo lá. Foi E bem aí, no Barcelona também. aí o que eu queria dizer com isso também? Assim, aí a gente pode pensar assim... Aí já não é uma informação exatamente, mas... Pô, mas o cara está com 36 anos, faz 37 em maio. Idade do Felipe Melo. Idade do Cícero, do Botafogo. Cara, os caras se cuidam demais, cara. O nível de consciência profissional Daniel desses Alves, caras é impressionante. Daniel Alves cara. no São Paulo tem mais do que isso. É impressionante. D'Alessandro Aí a gente tem mais pode do que lembrar, isso. o Sidorf, quando chegou aqui, tinha 35 para 36. O Zé Roberto jogou, mas o que o Zé Roberto é... O Yaya Touré é um touro. Não, o do Daniel Alves no São Paulo, o Felipe Melo no Palmeiras, o D'Alessandro no Inter. Exemplos não faltam. O Honda deu esse exemplo. Agora eu vou contar os bastidores do Honda. Posso? Rápido. Claro. O Honda, pô, todo mundo sabe, ele chegou com o percentual de gordura baixo, não sei o quê. 4%, né? E ele recebeu uns 50 convites para ir para o Sambódromo, para ver o carnaval. Uns 50. Aí ele, pô, legal, carnaval, vou ver como é que é e tal. Aí ele perguntou, mas vem cá, que horas começa? Ah, pode chegar lá umas 9, 9h30. E a que horas acaba? Às 5, 6 da manhã, ele falou. Eu durmo às 9h30. Obrigado. Não vou poder ir. Então, assim, Que homem o nível de responsável. profissionalismo é outro. Né? Se ele conhecer o carnaval, pode ser que ele mude de opinião. Aí decida dormir às 9h30 da manhã, Se ele né? conhecer o carnaval do Rio de Janeiro, pode ser que ele mude de opinião. Mas por enquanto, é melhor não conhecer. Mas assim, se ele adotar o fuso do Japão, ele pode dormir 9h30 da manhã no carnaval. Pode ser. Não tem problema, né? E outra coisa Você vai, também. Lédio Carmona, ao carnaval ou você também dorme 9h30 da noite? Alguém tem que avisar ele que tem jogo no Brasil começa às 9h30, que ele vai ter que jogar. Dormir mais tarde, né? Mas aí Alô, é Honda? uma boa causa. Esse dia vai ter que dormir mais O tarde. que é que você quer saber? Você vai no carnaval, Lédio Carmona? Não vou não. Vai não? Esse ano você não vai. Vou me recolher. Esse ano vai se recolher. Vou ficar refletindo. É, tá bom. Beleza. Posso dar a última aí? Claro. Vamos lá, a última sobre o Honda também, assim, sobre objetivos de vida e profissionais. Né? O Yaya Touré está sendo movido por um desafio e tal, já numa certa idade, poderia estar aposentado e tal. O Honda, que é um pouquinho mais novo, e às vezes a gente não consegue enxergar isso, o Honda é muito ídolo no Japão. Muito ídolo. Ele jogou 3 Copas do Mundo, jogou no Milan. Que japonês jogou no Milan ou em outros grandes clubes? Então a gente pode fazer uma pesquisa, mas enfim, é raro. Nagatomo. 3 Copas do Mundo. E aí é o seguinte, o Honda, ele quer muito jogar a Olimpíada de Tóquio, no Japão. Ele quer muito. E ele, porque é no país dele, e ele entendeu que aqui no Brasil não estava tendo sequência na Europa e tal, que seria uma boa, talvez tivesse visibilidade, acreditou no projeto também e tal, e ele quer muito isso. Então, assim, aí tem que... Botafogo vai perder o cara aí no meio do ano. Mas, assim... Então, é interessante. Você vê caras com nome, já com uma certa idade, com objetivos, que não estão vindo. O Yaya Touré também está vindo para jogar e para ser feliz. Basicamente, eu acho que é isso. Resposta, muito provavelmente, amanhã à tarde. Tomara, hein? Estamos aguardando, Yaya Touré. Beleza, meu caro Saraiva. Obrigado. Estamos aqui na torcida para a chegada de Yaya Touré. Descansar agora?